Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui nessa oportunidade de fazermos um encontro de oração. O encontro de oração, meus queridos, ele tem uma conotação muito interessante. Nós poderíamos chamar esse encontro de remanescentes. Ué, apóstolo, por quê? Porque só quem é remanescente permanece nos encontros de oração. As pessoas, eles querem estar em encontros de milagres da família, mas encontro de oração são poucas pessoas que querem ir. Por quê? Porque eles acham que, como a oração a gente não vê a ação prática no mesmo instante, às vezes eles não querem ir. E normalmente nós temos o grupo de intercessão de uma igreja, de uma determinada denominação, é aquele encontro de pessoas com mais idade que já entenderam que é através da oração que se consegue as coisas, e não é o fast food, né? Comida rápida, de ação rápida, de ação. Não é desse jeito que a gente cresce. Então a gente cresce a partir de um momento de direção, de conforto e de estabilidade. Eu quero agora trazer para você, nesse encontro de oração, para que você, tem 2 encontros, meus queridos, que são muito íntimos da igreja, da comunidade. Qual é? O encontro de oração e o encontro de evangelismo. Porque eles são para as mesmas pessoas. Um evangelista que não ora, não evangeliza. Não tem como ele alcançar pessoas sem orar. Então ele tem que orar. E aqui é um ensino na oração. Veja bem que nós muitas vezes não fazemos uma oração específica, mas nós damos evidências de oração. O encontro de ensino, que é na segunda-feira, ele sim é um encontro de ensino, mas aqui nós damos exatamente as bases, como no ensino. No encontro de ensino nós damos as bases para você buscar. Lá nós damos a base para buscar a Deus como um todo, e aqui específico para a oração. E eu quero agora olhar para os nossos irmãos que estão espalhados nos 203 países reconhecidos pela ONU. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles, por essa oportunidade que nós estamos tendo de andarmos com eles nesse momento, nesse instante. Amém, Márcia? Amém. Nós temos visita hoje. Amém. Pastor Romário. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem. Nós estamos no encontro de oração às 21h07, meu pastor. Seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Nós estávamos ainda há pouco comentando sobre o senhor, né? Que bom. Sobre o seu ministério. O meu pai dizia assim, ó, fale bem ou mal, mas fale de mim. Se dá falando de mim, tá bom. Mas nós sempre falamos bem do senhor, pastor. Então, eu tô meio acamado. Hoje mesmo, essa noite mesmo, passei muito ruim. Essa noite, meu Deus do céu. Essa noite eu me levantei uma média de vezes. Eu dormi praticamente.
tomei um remédio ontem, o remédio não me fez muito bem, não. O remédio me fez foi mal, sabe? Ah, tá. Essa oração vai ser para o senhor. O apóstolo vai orar pelo senhor agora. Amém. A vida é assim mesmo. A vida é cheia de altos e baixos. E quando a gente pensa que está ruim, está bem. A vida é assim. O importante é estar bem com Cristo. O resto é coisa secundária. Mas fico contente de estar participando com vocês aí, ao menos um pouquinho aí, que eu estou preparando aqui a mensagem para meio-dia. Não sei se vou pregar. Não estou vendo condições de eu pregar, mas se eu pregar, a mensagem já está preparada. Mas tudo bem, graças a Deus pela vida de vocês. Eu quero agradecer muito a vocês pelas orações, né, a meu favor. Mas é que a gente sempre tem uma figurinha trocada, que a gente está sempre orando por vocês também, mas isso é muito importante. E aquilo que o pastor estava falando ainda há pouco, é uma coisa interessante que ninguém quer, né? Ninguém gosta. Já falei isso aí, talvez para vocês, eu tenho aqui um grupo aqui de oração, entre todos os meus seguidores, que não é pouco, é muita gente, eu tenho um grupo de oração aí, somente umas 16 pessoas, ninguém quer saber mais de orar. Como o pastor falou, tem coisas que aparecem assim, que momentânea, é rápida. Então, por exemplo, assim, uma profecia está num culto, está num trabalho, de repente se levanta alguém, um profeta vem, fala uma coisa, uma profecia, e diz que vai ser curado, coisa assim. Mas na oração ninguém quer participar, não. Está realmente difícil. Nós temos vivido isso, meu pastor. Nós temos vivido isso. É o famoso fast food, né? Comida rápida. Aí, quando é no outro dia, a pessoa às vezes não foi curada, mas naquela empolgação e tal. E essas situações que nós aqui no encontro, eu até brinquei que o encontro de oração é um encontro de remanescentes, é aqueles que, né? Então, infelizmente, o culto, o encontro, né, para nós aqui encontro, mas para as igrejas culto, o encontro principal deveria ser o de oração. E as pessoas, exatamente o contrário, eles não vão porque não dá para vestir aquela roupa glamurosa, né? Aquela roupa que demonstra a situação financeira daquela pessoa, embora que esteja morrendo, mas não demonstra a situação financeira daquela pessoa, porque nos encontros de oração vai no máximo 16 pessoas, não, tem vez que é 4. A igreja cheia, uma igreja grande, com bastante gente, é isso que está aí. Oração, é oração, é oração. E tem uma coisa que eu falo, senhor, que meus grupos aqui, eu estou muito corrido nas igrejas, não me convidem para aprender sobre prosperidade, pegar em culto de prosperidade, culto de libertação, culto de bem, porque eu não vou. Eu não prego nesses cultos. Ainda tem a teologia da prosperidade, né, que está aí muito em voga. Eu não vou. Se me convidarem, eu não vou. Eu digo mesmo na hora. Eu gosto muito de pregar em culto de oração, círculo de oração, as senhoras, círculo de oração das senhoras, culto domingo, culto aí. Não. É uma palavra. Vai chegar na rua, eu disse um culto aqui. Não é comigo, não. Agora não estou podendo ir. Eu tenho agora um compromisso para dia 22, não, para dia 18. Dia 28. Não sei tudo. Não estou bem. Eu sei. Mas vai ficar bem. Vai decidir se vai ou não. Mas não é porque está doente, não. É porque está bem e decide. Em nome de Jesus.
Amém. Podem continuar aí, não atrapalhem o trabalho de mim, não. Eu estou escutando aí, estou tranquilo, fica tranquilo aí. Amém, amém. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: nossas maiores vitórias vencemos em silêncio. Nelas não tem ninguém nos aplaudindo, mas tem Deus nos honrando. Amém? Amém. Meus queridos, essa meditação da evangelista Márcia, ela é muito propícia para esse momento. A nossa declaração de fé através da palavra, da oração, ela traz uma situação muito interessante. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto, que o teu pai, que te vê em secreto, te dará a resposta. Muitas vezes, meus queridos, nós não temos como gritar aos quatro ventos. Nós não temos como propagar para as pessoas o que nós oramos no secreto. Às vezes, muitas vezes, nós chegamos e recebemos uma bênção, uma dádiva do altos céus. E as pessoas dizem: uai, mas esse daí não era o fulano? Não era a fulana? E por que está assim agora? Porque ela ora no secreto. Porque ela tem um tempo de intimidade com Deus. Meus queridos, a intimidade com Deus, ela não é palavras soltas, não. Pegue a sua Bíblia e comece a garimpar as promessas de Deus para a sua vida. E através daquelas promessas de Deus para a sua vida, você vai começar a declará-las. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. É pela fé, meu querido e minha querida irmã, é pela fé. Muitas vezes as pessoas até têm me chamado para me ir orar por pessoas que estão com câncer, com uma situação bem difícil. Eles tentam o fast food e quando o fast food às vezes não deu certo, não conseguiu trazer aquele momento de restauração. Porque o fast food, as pessoas normalmente usam palavras humanas, não usam a Bíblia. E nós usamos só a Bíblia. Nós usamos só a Bíblia. E normalmente nós deixamos os versículos que nós oramos para aquela pessoa, para que aquela pessoa, depois que a gente for embora, ela continue meditando naquela palavra. Porque, meus queridos, a oração de imposição de mãos muito pode por seus efeitos. A palavra diz que muito pode por seus efeitos a oração de um justo. Mas se você não mudar o que você pensa a respeito da oportunidade que Deus lhe dá de cura, não vai adiantar. Muitas vezes nós ficamos esperando que um ministro de cura, com formação nessa área, ele chegue, impõe as mãos e a gente, dê um pulo e saia correndo. Aí não acontece. Aí você se frustra por um motivo simples. No seu coração não tem a palavra. A palavra não vai encontrar guarida no seu coração. Às vezes até você, quando nós, ministros de cura, saímos da sua casa, você diz: esse cara veio aqui, fez uma oração pífia, uma oração falando uns versículos aqui, que eu não sei nem se isso está na Bíblia. Já aconteceu comigo, pessoas já disseram isso. Quem contou?
uma pessoa que estava lá. E acha que eu vou ser curado. E essa pessoa, infelizmente, ela faleceu, ela não deu crédito à palavra. A palavra de Deus, meus queridos, ela tem uma oportunidade muito linda. Que oportunidade linda é essa, apóstolo? Eu não costumo falar linda, pois é, mas ela tem uma oportunidade muito linda. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Acolha com mansidão a palavra para vós declarada. Lá diz em voz implantada, mas eu estou parafraseando a palavra para você declarada. Se você não mudar o seu pensamento acerca daquilo que a palavra de Deus diz, meus queridos, você não vai receber cura. Não vai. Por que não vai receber cura? O senhor está profetizando coisa ruim, apóstolo? Não estou não. Isso aqui é a expressão da realidade. Vamos imaginar uma situação comum aqui. Você tem um cartão de crédito e você vai lá no supermercado, faz uma compra gigante, você tem crédito no cartão, tá tudo direitinho, você chega lá, você simplesmente não digita a senha. Aquelas pessoas do supermercado vão lhe entregar os produtos que você escolheu, mas que não comprou? Não vão. Você pode até sair de lá, estou esperando a entrega, tal, bacana. A compra deu R$1.000. Você tinha R$1.000, R$2.000 no cartão, não sei quanto, mas você não pagou. Essa compra vai para sua casa? Não. O que é isso? É a oração. Esta é a oração. Alguém pode chegar lá e esmurrar a parede até fazer sangue nas mãos, bater a cabeça até fazer um galo e furar a cabeça. Ficar de ponta cabeça, fazer e acontecer, aquelas, vou usar um termo aqui nordestino, aquelas presepadas. Se você não crê, meu amigo, não vai adiantar nada. Você pode até se emocionar e se comover naquele instante, mas não vai acontecer nada, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. A palavra restaura, salva, cura e liberta. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de oração. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos do 4 ao 7, com o título Alegria no Coração. Com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Alegria no coração. Não é alegria do coração, é no coração. Acolher com mansidão a palavra é se alegrar no coração. Tem um hino muito antigo, né? Que ele diz assim: a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Esta alegria, meus queridos, de quem conhece a Jesus. A Bíblia está para a vida das pessoas. Apóstolo, o ímpio pode ser curado pela palavra? Pode sim. Pode. Aí eu vou substituir a palavra ímpio por aquele que ainda não declarou Jesus Cristo. A palavra é para os filhos. Mas nós temos um exemplo na Bíblia e eu me baseio nesse exemplo. Aquela mulher cirofenícia de nação. Ela chega para Jesus Cristo e diz: Senhor, a minha filha está endemoniada lá na minha casa.
E Jesus Cristo diz: deixa primeiro saciar os filhos. A palavra é para os filhos. Aí aquela mulher, insistindo, ela diz: Jesus Cristo diz que não é correto dar aos cachorrinhos porque ainda não saciou os filhos. Aí ela se vira e diz: mas os cachorrinhos comem, recebem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que foi que aquela mulher disse, meus queridos? Ela disse que Jesus Cristo era dono dela. Foi isso que ela disse. Porque ela estava querendo as migalhas, e as migalhas é da mesa do dono do cachorro. Agora, lembrando um outro detalhe interessante, o cachorro, para os hebreus, é um animal imundo. Eles não criam um cachorro como nós criamos aqui no Brasil. Aí não, apóstolo, não. Eles não têm cachorro. Por quê? Porque nós declaramos Jesus Cristo e lá eles não declaram. Lá eles estão na força da lei. Alguns já se converteram. Esse alguns aí, coloque muitos. Mas outros não, muitos não. Então nós precisamos compreender, meus queridos, que esta mulher, ela fez o quê? Ela é ímpia e ela foi curada. Jesus Cristo vira para ela e diz: olha, vai em paz. O demônio já saiu da tua filha. Então, é possível que um ímpio seja curado? Sim. É possível que a gente expulse o demônio do ímpio? Sim. É possível que Jesus Cristo faça uma reviravolta na vida do ímpio? Sim. É possível. Por quê? Porque há precedentes na Bíblia. Se não tivesse essa mulher cirofenícia nessa situação, meus queridos, a oração, ela é para os filhos. Mas há oportunidade, sim. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos do 4 ao 7, com o título Alegria no Coração. Versículo 4. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Amém? Amém. Esse é o apóstolo Paulo, que mais para frente ele vai estar de joelhos, orando pela igreja da cidade de Filipe. É outra igreja, apóstolo? Não. Filipenses é o conjunto. Mas a igreja é da cidade de Filipe. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas, mas nós não queremos. Tem um povo aí que chama pagar preço. Eu chamo eles de mentiroso. Aqueles que pagam preço. São mentirosos. Por quê? Porque o preço já foi pago por Jesus. Se eu tiver que pagar preço por alguma coisa na minha vida ou na vida das pessoas por quem eu oro, então essa pessoa vai morrer, porque eu não vou pagar preço, não. O preço já foi pago por Jesus Cristo. Eu nem tenho como pagar. Eu tenho a graça, que é favor que nós não merecemos. Não tem preço na graça. A grande verdade, meus queridos, é que algumas pessoas, eu vou colocar assim, algumas pessoas que se declaram pentecostais, né? Eles têm uma visão equivocada de Jesus Cristo. Equivocada da graça de Deus. Por quê? Porque a graça, meus queridos, nós não conseguimos pagar. É de graça. Aí nós temos outro grupo que é estranho. Qual o grupo que é estranho, apóstolo?
é o grupo que diz que eu não posso receber oferta porque eu tenho que receber de Deus de graça e dar de graça para as pessoas. É mentira, meu querido. Não é a isso que Jesus Cristo está se referindo. É porque tem gente que mensura o preço de uma pregação. Fala o preço. Uma oferta você pode receber. Por quê? Porque todo trabalhador é digno de receber o seu salário. Se você é um homem que não tem um trabalho secular, dedica-se 100% à obra de Deus, de onde vai vir o seu salário? Da obra. É assim que funciona. Então, nós temos pessoas com a mente distorcida, deturpada da palavra, e eles falam coisas que a Bíblia não diz. E se você pegar os contextos em que foram falados essas frases, esses versículos, ele não tem nada a ver com o que as pessoas estão fazendo hoje. Eu fui em um lugar em que a pessoa foi orar para que Deus usasse a boca daquela pessoa falando. Essa pessoa, se não orou durante a semana para vir pregar aqui, não é agora que Deus vai fazer na vida dele um milagre, dele trazer uma palavra. Eu achei tão estranho aquela forma de oração, aquela forma de colocação. Por quê? Por um motivo simples, meus queridos. Toda vida que nós intercedemos uns pelos outros, Deus age na vida daquela pessoa. Se não adiantava a gente orar. Amém, Márcia? Amém. Versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Amém? Amém. Essa cooperação que eles têm dado ao Evangelho não é só ouvindo, meus queridos. Não é só ouvindo. Aqui está implícito a questão das finanças. O apóstolo Paulo não precisava das finanças. Nós não vemos em nenhum momento, nós só vemos ele agradecendo, ele pedindo nada. Mas quando ele recebia, ele agradecia. E o que é isso, meus queridos? Porque todo trabalhador na obra de Deus, ele é digno do salário dele. Essa expressão, meus queridos, ela está na Bíblia e ela é efeito de uma tradução portuguesa, porque lá no original hebraico, que o apóstolo Paulo falava em hebraico, ela é uma expressão diferente, que todo trabalhador é digno do salário. A versão original, ela vai nos dar uma situação do homem que trabalha. O homem que trabalha vendendo o dia de serviço, que não é o caso do evangelista, daquela pessoa que se dedica 100% à obra. Ele estava se referindo a um trabalhador secular. Se você olhar o contexto, ver o contexto dessa palavra, você vai encontrar isso. Mas quando ele se refere à questão dos donativos, aí sim ele está se referindo à obra de Deus, né? Porque o apóstolo Paulo tinha aquela oportunidade das tendas. E ele, na carta à cidade de Filipe, né, ele estava se referindo exatamente. Em um outro versículo ele vai dizer que eu não fui pesado a vocês, então não estava se referindo a donativos para ele. E uma coisa, meus queridos, que nós precisamos compreender é que quando você se debruçar para orar, primeiro leia a Bíblia. Leia
a Bíblia, leia a sua Bíblia. Por quê? Para que você não tenha uma visão distorcida daquilo que Deus faz através da palavra, através da Bíblia na nossa vida. É preciso que você compreenda que Deus nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês. Jesus nunca começa, meus queridos, uma coisa para não terminar. Aí ele diz: completará até o dia da vinda de Cristo Jesus. Por que ele falou Cristo Jesus para os que se converteram na cidade de Filipe? Porque Cristo não é nome, é título. Jesus é nome. Então ele traz ele invoca o nome de Cristo sobre a vida daquele povo, sobre a vida daqueles homens e mulheres que se converteram, que estão ali buscando uma vida cristã equilibrada. O chamado apostólico messiânico de Cristo é esse. É que ele vai dar a vida por mim e por você, para que eu e você sejamos contados como filhos. Ué, mas ele é irmão ou ele é filho? Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus só traz aos filhos. Nós somos irmão de Jesus Cristo pela parte terrena, mas nós somos filho desse mesmo Jesus pela parte espiritual. Então, quando Paulo se refere a Cristo, é a ação messiânica de salvação da minha e da sua vida. Quando ele se refere a Jesus, ele está falando daquele homem que veio aqui, viveu 33 anos e meio e foi morto. Porque o Cristo, ele não morre. Ele é um espírito. E como espírito, é necessário que nós nos aproximemos dele, adorando-o em espírito e declarando com a nossa boca. Se com tua boca confessares e em teu coração creres, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares e em teu coração creres. Use essa declaração, meu querido, para você declarar sobre o seu cônjuge, sobre a oportunidade do seu ministério, sobre a oportunidade que você quer. Pai, eu confesso com minha boca e creio no meu coração que eu vou ser curado da vista, que eu vou ser curado das finanças, que eu vou ser curado. Você coloque o que você quiser aí. Amém, Márcia? Amém. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Amém? Amém. É justo que eu me sinta a respeito de vocês. É justo porque eu tenho vocês todos no meu coração. A oração que eu faço, quando eu faço, eu não faço por uma pessoa. Eu faço por todos aqueles que estão no meu coração. É necessário, meus queridos, que nós tomemos posse, tomemos oportunidade de sermos feitos filhos de Deus na presença de Deus Pai, através do Senhor Espírito Santo na nossa vida. Meus queridos, muitas vezes nós não queremos falar em Cristo, nós sentimos vergonha. Aí a pessoa olha, é porque eu sou tímido. Não é não.
Apóstolo, o senhor está julgando? Não, não estou julgando. Porque a pessoa não é tímida quando está lá no jogo de futebol? Por que a pessoa não é tímida quando está lá em outro lugar? Só quando é para falar as coisas de Deus? Ah, porque eu não tenho segurança. É a Bíblia, rapaz. Fala o que está escrito na Bíblia. É assim. É assim que a gente faz. Meus queridos, a oração, ela é nós dando autorização para Deus agir na terra. Aonde, apóstolo? Na minha vida e na sua. Quando você ora, você dá autorização a Deus trabalhar na sua vida aqui na terra. Quando eu faço também. Nós precisamos, meus queridos, entender coisas simples, básicas do cotidiano. Amém, Márcia? Amém. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Amém? Amém. Quais são as correntes que lhe prendem, meu querido, minha querida? Quais são? Porque todos nós temos correntes. O apóstolo Paulo tinha corrente física. E você? E você tem qual corrente? Porque eu e você vivemos presos. Apóstolo, o senhor vive preso? Acredito que sim, todo mundo vive. Mas o senhor é apóstolo, não tem nada a ver não, querido e querida. Às vezes, eu não tenho mais prisão em coisas que são da carne. Às vezes, eu não tenho prisões espirituais, emocionais. Mas num determinado momento, alguém diz alguma coisa e eu digo, olha, talvez não seja desse jeito aí. Para essa pessoa, eu tenho uma prisão. É necessário, meus queridos, que a gente entenda que a prisão a que Paulo se refere aqui é as cadeias dele, porque ele estava preso, né? Preso, algemado. E, Márcia, repita, por favor, a última parte do versículo. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Amém? Amém. Olha só. Confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Eu quero trazer, nesse instante, meus queridos, se convertam a Jesus Cristo e mudem a história da vida de vocês. Eu não vou insistir muito, não. Porque não é assim que a gente convence as pessoas. O Espírito Santo é quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Então nós... E que justiça, juízo e pecado é esse? Justiça de Deus, juízo vindouro e do pecado de não declarar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Amém, Márcia? Amém. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Amém? Amém. Defendendo o Evangelho. Pai, nesse instante, Senhor, eu, pela autoridade apostólica, Senhor,
eu imponho as mãos pela autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como serviçal, como aquele que traz a palavra. Eu imponho as mãos na vida dos meus queridos irmãos, sobre a vida dessa mãe que no dia que se chama hoje viu a filha sair no final de semana e até a essa data não voltou. E ela não sabe onde ela está. Pelo pai que viu o filho sair com companhias em companhias que não são corretas. Eles foram praticar aquilo que não é certo. Pela oportunidade, meus queridos, de orar com vocês nesse instante, impondo as mãos sobre a vida de vocês, eu declaro, Pai, entra com providência na vida dessas pessoas, Pai. Aquela pessoa que perdeu o emprego, aquela pessoa, Senhor, que está num leito de enfermidade, aquela pessoa que está em casa num leito de enfermidade, que está doente, aquela pessoa, Senhor, que não consegue, Papai, trazer à existência na vida dela uma oportunidade, Senhor. Entra com providência, Pai, na vida dessa pessoa, na vida de todos esses irmãos, Senhor, que estão passando pelo dia mau, pela oportunidade de não terem alegria, Senhor. Nós declaramos, Pai, a Tua palavra que está escrita em Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Se tiver alguém enfermo ou em dificuldades, chame os presbíteros da igreja. Eles imporão as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Se tiver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Os pecados serão perdoados. Tudo é possível ao que crê. Eu estou parafraseando com outro versículo. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, meus queridos, declare que você crê em Jesus Cristo e Ele satisfará o desejo do coração e a necessidade do teu corpo, em nome de Jesus. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Nossas maiores vitórias vencemos em silêncio. Nelas não tem ninguém nos aplaudindo, mas tem Deus nos honrando.